na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, eu vou ler só o verso de número 18. Onde diz assim a palavra do Senhor: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Vou ler novamente. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Amém. Vamos orar mais uma vez. Queria colocar nesta oração o pastor Marcos, que está pregando lá em Álvares Machado essa noite, pediu oração. Também quero orar pela Maria, esposa do irmão Sebastião, que essa semana vai fazer provavelmente essa semana, uma cirurgia no joelho. Vamos orar para que o Senhor abençoe ela nessa cirurgia e que tudo corra bem, em nome de Jesus. Os demais pedidos, os irmãos colocam diante do Senhor agora, essa noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, graças te damos, graças pela tua presença, pelo teu amor, pela ação do teu Espírito Santo. Senhor, te louvamos, ó Deus, por estarmos juntos mais uma vez, para bendizer, para adorar, para louvar, para exaltar, para engrandecer, para, Senhor, render-te glórias, louvores e adoração em conjunto. Não só para isso, mas viemos para também orar, buscar a tua presença como igreja. Viemos para ouvir a tua palavra, para contribuir, para amar, para nos relacionarmos, para construir a nossa comunhão cada vez mais. Viemos para a reunião da igreja que se reúne em teu nome. Senhor, eu peço a tua bênção sobre a vida do pastor Marcos, que está pregando ali em Álvares Machado. Estenda as tuas mãos sobre a vida do teu filho, dê graça, sabedoria, direção e unção do Senhor, para ele pregar segundo a tua vontade. Abençoe também a Maria, Senhor, esposa do irmão Sebastião. Estenda as tuas mãos sobre ela, que vai fazer essa cirurgia esta semana. Ó Deus, o Senhor é poderoso, ó Deus, para abençoá-la, para curá-la, para transformá-la, para que, Senhor, corra tudo bem na cirurgia, que ela possa voltar bem para casa, que ela possa se recuperar, voltar a andar perfeitamente. Estenda as tuas mãos sobre ela, abençoe a mão dos médicos que vai fazer esta cirurgia, que tudo seja para a glória e para a honra do Senhor. Fala conosco nesta palavra, eu te peço essa noite, que essa palavra venha ao nosso coração, transformar a nossa vida para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Muito bem, irmãos, eu quero essa noite pensar um pouquinho com vocês sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Este é o tema da mensagem essa noite. Esse tema do Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, a busca pelo Espírito Santo, tem fecundado a minha alma e o meu coração de forma muito especial de um tempo para cá. Eu tenho falado, tenho sentido, tenho buscado, tenho ministrado sobre ser cheio do Espírito Santo. Mas eu comecei a perguntar a mim mesmo: será que nós sabemos o que é ser cheio do Espírito Santo? Eu sei que os irmãos já sabem que devem ser cheios do Espírito Santo, que devem se deixar encher pelo Espírito. Eu sei que os irmãos têm ouvido muitas mensagens sobre o ser cheio do Espírito Santo aqui, neste lugar.
Mas fica uma pergunta: será que nós sabemos o que é ser cheio do Espírito Santo? Quando nós falamos, eu quero ser cheio do Espírito Santo, será que nós sabemos o que é isso? O que é que estamos pedindo? O que é que estamos buscando? Pelo que estamos orando? Eu penso que esse é um ponto fundamental. E esse assunto me intrigou muito esses dias. Comecei a pensar sobre isso. Será que eu tenho explicado? Será que eu compreendi realmente isso? E daí me veio, em meio à busca, à oração, ao clamor ao Senhor, para me revelar o que seria realmente ser cheio do Espírito Santo, me veio na mente que alguém cheio do Espírito Santo, ou uma igreja cheia do Espírito Santo, ela está revelada claramente no livro de Atos dos Apóstolos. Ali nós temos um exemplo muito claro de pessoas cheias do Espírito Santo. Ali nós temos um exemplo muito claro de uma igreja repleta do Espírito de Deus. Então, se a gente quer saber o que é ser cheio do Espírito, nós precisamos olhar para a igreja de Atos dos Apóstolos. Eu acho que muitas vezes nós criamos algumas teologias que são benéficas, mas algumas são até maléficas. São teologias que a gente cria para explicar, às vezes, a ausência que nós temos de poder. Então, se olha para a igreja moderna e se vê uma disparidade muito grande em relação à igreja de Atos dos Apóstolos. Se olha para a igreja hoje, a gente vê uma distância muito grande, não cronológica, mas espiritual, da igreja de Atos dos Apóstolos. E aí a gente começa a tentar explicar isso, ao invés de se arrepender, ao invés de cairmos em arrependimento e busca do Senhor, a gente às vezes tenta explicar isso, por que estamos assim, ou justificar. Eu já ouvi muita gente dizendo, bom, aquilo que aconteceu ali na igreja de Atos Apóstolos é pontual. Precisava ser assim naquela época, mas hoje é diferente. Hoje não é igual. Hoje a gente não pode mais experimentar aquilo, ou a gente não experimenta mais aquilo. Eu creio que isso, irmãos, podem ser desculpas que nós criamos para tentar justificar a frieza espiritual e a decadência espiritual em que está mergulhada a igreja moderna. Então, hoje eu quero chamar a atenção dos irmãos para a realidade de que nós precisamos retornar ao modelo da igreja estabelecido em Atos dos Apóstolos. Precisamos resgatar na nossa vida os princípios claramente expostos ali. Precisamos vivenciar a vida da igreja que estava de forma muito contundente ali em Atos dos Apóstolos. Então eu gostaria de trazer algumas coisas fundamentais hoje sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. E para isso, vamos olhar primeiro para Atos capítulo 2, quando houve a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Jesus disse aos discípulos, não saiam de Jerusalém, mas fiquem ali até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos ficaram 10 dias esperando em Jerusalém. Vejam bem, houve uma reunião dos discípulos, 120 pessoas reunidas,
E não ficaram um dia, não ficaram 2 dias, não ficaram 3 dias, não ficaram uma semana, mas ficaram 10 dias reunidos juntos, aguardando a descida do Espírito Santo. E a partir do momento da descida do Espírito Santo, é que se dá início, então, à obra da igreja. Vejam que em Atos capítulo 2, verso 4, nós lemos que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Vejam que diz o texto que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o resultado deles ficarem cheios do Espírito Santo é que eles começaram a falar em outras línguas. Não eram línguas estudadas, não eram línguas que eles fizeram um curso para saber como falar. Simplesmente diz que eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes capacitava a falar. Aqui eu quero extrair o primeiro ponto desta observação e dizer aos irmãos que alguém cheio do Espírito Santo vive experiências sobrenaturais com Deus. Isto é uma marca de alguém cheio do Espírito Santo. Talvez algumas pessoas podem até, que estiverem me ouvindo, podem não concordar com isso, outros podem criar uma polêmica em cima disso, mas olhando para Atos dos Apóstolos, eu não tenho como fugir desta realidade muito clara de que alguém cheio do Espírito Santo vive experiências sobrenaturais com Deus. Se você observar, pode ver isto em outros textos. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 44, nós temos o relato de Pedro na casa de Cornélio, e o texto bíblico diz que enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem e falavam em outras línguas. É certo que a obra do Espírito Santo começa a ser manifesta na igreja claramente com a evidência de se falar em outras línguas. Eu sei que a gente olha para a história da igreja, e a gente olha para a história até recente, e às vezes a gente vê no mundo pentecostal, a gente vê os exageros. A gente vê, às vezes, gente que vai aos cultos gritando em línguas estranhas e o pastor não consegue pregar porque vai falar e fala 20.000 palavras em línguas estranhas no microfone e as pessoas saem gritando e fazendo coisas estranhas e fazendo coisas bizarras no meio do púlpito ou no meio da igreja, da reunião da igreja, e a gente olha para aquilo e fala, não, isso não. Mas às vezes o nosso não é dito com tanta força que a gente vai para o outro extremo da coisa, onde a gente apaga completamente o poder do Espírito Santo na nossa vida. Então, se não queremos as bizarrices do mundo pentecostal em muitas ignorâncias, nós também não devemos querer com a mesma força a frieza do mundo tradicional, com a sua atitude morna ou gelada em relação à ação do Espírito de Deus. Isso é muito importante para a nossa vida. É certo que o falar em línguas, o receber o batismo com o Espírito Santo, é um dos elementos que mostra que a pessoa está cheia do Espírito de Deus.
Não é só porque a pessoa está falando em línguas que ela está cheia do Espírito de Deus. Eu me lembro muito bem do pastor José Augusto, na época da minha conversão, onde ele nos ensinou, e uma coisa muito importante, ele dizia: quando você recebe o batismo com o Espírito, quando você começa a falar em línguas, o teu espírito é marcado, recebe, aprende a falar aquela língua. E a pessoa cheia do poder fala em línguas, mas às vezes vai passando o tempo e o poder vai indo embora da vida da pessoa e fica só as línguas estranhas. Então tem gente que fala em línguas estranhas porque o espírito aprendeu, não a mente, o espírito aprendeu aquela língua, mas ele não tem mais o poder de Deus na vida. Nós precisamos manter as duas coisas. Mas não é só o ato de falar em línguas que é uma manifestação sobrenatural. Nós temos outras manifestações sobrenaturais na igreja em Atos, como, por exemplo, a cura do paralítico na porta do templo chamado Formosa, em Atos capítulo 3. Os discípulos estavam cheios do poder de Deus. E isso foi atestado também por milagres que os acompanhavam. Havia manifestações sobrenaturais na igreja em Atos. Nós vemos, por exemplo, esses milagres de cura em Atos capítulo 5. Ali no verso 12, nós percebemos o texto dizendo: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. O poder de Deus estava entre o povo. Não só milagres de cura, mas até mesmo milagres de juízo de Deus. Foi outro efeito sobrenatural que acompanhou a igreja em Atos Apóstolos. E com isso eu me refiro ao juízo de Deus, por exemplo, contra o pecado de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5. Quando Ananias e Safira contaram uma mentira e caíram mortos diante da igreja. Eu acho que esse poder na igreja, muita gente está orando para que não aconteça, não é verdade? Caíram mortos. Não só isso, nós vimos na ceia do Senhor que Paulo diz aos Coríntios que por causa do pecado, muitos que tomavam a ceia ficavam doentes e muitos até morriam. Os elementos sobrenaturais acompanhavam os apóstolos. Por exemplo, Filipe, que foi transportado miraculosamente pelo Espírito Santo em Atos capítulo 8, para se encontrar com o eunuco que estava numa carruagem e ali falar do amor de Deus para aquele homem. Não só isso, nós temos em Atos, por exemplo, a ressurreição de Eutico. Em Atos capítulo 20, quando o apóstolo Paulo ressuscita Eutico ali. E temos muitas outras curas e manifestações de Deus sobrenaturais que acompanhavam a igreja em Atos dos Apóstolos, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela tem evidências do poder sobrenatural de Deus em sua vida. Alguém pode dizer: não, mas isso aí ficou lá em Atos dos Apóstolos. É cômodo para a igreja moderna, em sua frieza espiritual, criar teologias que a Bíblia não nos ensina. E dizer: não, isso foi só para aquela época. Não, não foi só para aquela época. Nós temos exemplos e mais exemplos na história da igreja de manifestações sobrenaturais do poder de Deus, de ressurreição de mortos, de curas miraculosas e de obras do Espírito Santo na história da igreja. Por exemplo, no avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos, no começo do século XX, onde os irmãos falavam em línguas estranhas e houve um poder do Espírito Santo sobrenatural sobre a igreja naquela época, nós temos muitos e muitos milagres e elementos sobrenaturais acontecendo na época da Rua Azusa. Existe até um livro sobre os milagres da Rua Azusa,
de um homem chamado Tommy Welshel. Esse livro é chamado Histórias Verdadeiras dos Milagres da Rua Azusa e Além. Havia tantos milagres que gerou um livro. A quantidade de milagres na Rua Azusa. Às vezes, hoje em dia, para amenizar a falta de poder de Deus, as pessoas criam frases do tipo assim: o maior milagre é a conversão de uma pessoa. E eu digo, realmente, o maior milagre na vida de uma pessoa é a conversão. Este é o maior e é o mais importante milagre na vida de uma pessoa. Mas nós não podemos usar esta frase para justificar a falta de milagres e do poder de Deus na vida da igreja. Não, olha, nós não temos milagre nenhum, nós não temos manifestação do poder de Deus, nós não temos ação do Espírito Santo, mas nós temos conversão. Então, o maior milagre é a conversão. Realmente, o maior milagre é a conversão. Mas nós não podemos esquecer que na época da igreja em Atos e na história da igreja, eles tinham conversões, que era o maior milagre, mas também eles tinham as manifestações do poder do Espírito Santo em meio à igreja. Aliás, Paulo até vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e verso 5, ele diz, porque a minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Será que nós podemos dizer isso para a igreja hoje? Será que nós podemos dizer isso? Olha, irmãos, a minha mensagem não constituiu só de uma mensagem intelectualmente sábia, bonita, inteligente, culta, mas ela constituiu a minha vida, a minha presença no meio de vocês. A pregação constituiu de manifestações do poder sobrenatural do Espírito Santo, para que vocês não construíssem a sua fé somente na intelectualidade, mas vocês construíssem a sua fé no poder salvador e transformador e curador e libertador de Deus. Eu sei que essa mensagem não é muito popular hoje em dia. A gente tem uma série de curas aí na televisão toda hora, na internet toda hora, e nós sabemos que a grande maioria dessas curas é tudo falcatrua, é tudo mentira, é tudo milagres comprados, é tudo artistas que estão ali fazendo um show, um espetáculo para arrecadar dinheiro e arrancar dinheiro do povo. Tem muita falsificação, mas o diabo realmente é um imitador. Ele falsifica a coisa para que tudo caia em descrédito, para que a gente olhe, não, esse negócio de cura divina, isso aí é tudo falsificação, é tudo mentira. Ele faz a imitação para lançar tudo em descrédito. Mas eu digo para a igreja esta noite, existe a falsificação, com certeza, mas com maior certeza ainda, existe a autenticidade do poder de Deus em muitos milagres sobrenaturais que eu já presenciei e que é para hoje e que é para a vida da igreja hoje, em nome de Jesus. Existe. Existe sim. E ninguém vai conseguir provar biblicamente que a ação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos foi só para aquela época. Ninguém. Porque não existe. Não tem como provar isso teologicamente, biblicamente, com honestidade. Não tem. Porque a Bíblia jamais disse que aquilo seria só para Atos dos Apóstolos. Pelo contrário, o apóstolo Pedro, que se levantou em Atos dos Apóstolos, disse, esta promessa é para vocês, é para vossos filhos, é para todos que estão longe, tantos quantos o Senhor Deus chamar. É para nós hoje. A promessa é para nós, não é só para Atos. Então, alguém cheio do Espírito Santo tem manifestações sobrenaturais de Deus na sua experiência pessoal, na sua vida. Por aqui nós vamos ver se nós somos cheios do Espírito ou não. Segundo, o que é ser cheio do... Só tem 47 pontos. Não, estou brincando. Rapidinho nós vamos acabar essa mensagem, temos a ceia daqui a pouco. O que é ser cheio do Espírito Santo? Alguém cheio do Espírito Santo tem manifestações sobrenaturais de Deus na vida.
Segundo, alguém cheio do Espírito Santo tem obediência incondicional à palavra. Quando o apóstolo Paulo recebeu a oração de Ananias, e aqui nós temos um exemplo magnífico de alguém que foi cheio do Espírito Santo e imediatamente obedeceu à palavra de Deus, o apóstolo Paulo estava cego quando teve um encontro com o Senhor. E Ananias foi levado lá para orar por Paulo. E quando Ananias orou por Paulo, e Paulo foi cheio do Espírito Santo, diz o texto em Atos capítulo 9, verso 18, assim que Ananias orou por Paulo, então caíram algo como que escamas dos olhos dele, e ele recobrou a visão, e diz, ali ele se levanta e é batizado. Imediatamente Paulo decidiu obedecer à palavra de Deus, porque a obediência à palavra de Deus é fundamental. Alguém que é cheio do Espírito Santo é alguém que obedece imediatamente. Não é aquela coisa que às vezes a gente fica assim, a gente até obedece, mas depois no 45 minutos do terceiro tempo da vida. A gente até obedece, mas a gente reluta e vai lá e não quero e vai. Esse é alguém que ainda não está cheio do Espírito. Quando você está cheio do Espírito Santo e Deus fala alguma coisa ao seu coração, a obediência é imediata. Se alguém está ouvindo a mensagem da palavra de Deus pregada e não obedece à mensagem, é porque está vazio do Espírito Santo. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você ouve a palavra e vem imediatamente a obediência. Ou seja, alguém que se conscientizou de que está errado, precisa pedir perdão, tem que fazer imediatamente. Quando você está cheio do Espírito Santo, o arrependimento é imediato. A consciência do pecado traz imediatamente o pedido de perdão. Alguém que, num relacionamento marido e mulher, tem uma briga e demora 3 meses para reconhecer que está errado e para pedir perdão, não está cheio do Espírito Santo como deveria. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você reconhece imediatamente o seu pecado, aquilo te magoa, aquilo te machuca, e imediatamente você obedece à ordem de Deus, que é, vai reconciliar com tal pessoa. Peça perdão, tanto para Deus quanto para o próximo. Quando há questionamento sobre a palavra, acho que não é bem assim e tal. Quando há relutância em obedecer, quando há mundanismos e pecado, as pessoas não estão cheias do Espírito Santo. Porque quando alguém está cheio do Espírito Santo, ele cumpre imediatamente a palavra. Paulo, quando recebeu a oração, levantou e disse que eu quero ser batizado. Ele decidiu cumprir a palavra, porque foi cheio do Espírito Santo. Quando a gente não está cheio do Espírito Santo, a gente briga com a palavra. A gente reluta em cumprir. O que é ser cheio do Espírito Santo? Alguém cheio do Espírito Santo, além disso, também tem a capacidade de suportar pedradas manifestando misericórdia. Este é alguém cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Quando você está cheio do Espírito Santo, você suporta pedradas e manifesta misericórdia e não rancor e ódio. Nós vemos isto na vida de Pedro e João, por exemplo, quando estavam presos em Atos Apóstolos, capítulo 4. Os irmãos eram presos injustamente, mas manifestaram não raiva e ódio, manifestavam misericórdia. Nós vemos isto em Estevão, sendo apedrejado até a morte em Atos capítulo 7, e vai dizer, Pai, não lhes imputes esses pecados, ou seja, perdoa o pecado deles. Imagine o que é nós sermos apedrejados. A morte por apedrejamento é uma morte terrível. Quando a pessoa está ali e pedras começam a vir, e pedras vão causando feridas, e pedras vão afundando o crânio, vão cortando o corpo, vão sangrando todas as partes do corpo, e pedradas, e esse homem, nessa condição deplorável de sofrimento, tem a capacidade de dizer, Pai, não lhes imputes esse pecado, perdoa-lhes os pecados. Nós vemos isso em Jesus,
quando estava na cruz, sofrendo, e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nós vemos Paulo e Silas, depois de serem açoitados e presos. Você sabe como é que era o açoite daquela época, né? O açoite naquela época não era feito com paninhos, com tirinhas, com pena. Os açoites eram feitos com tiras de couro, que tinha pontas de metal nas tiras. E aquelas pontas de metal, quando batiam na carne e o algoz puxava o açoite, aquilo rasgava a carne das pessoas e as costas. Por isso, os açoites não poderiam ser mais do que 39, porque as pessoas morriam. Depois dos 40 açoites, provavelmente as pessoas começavam a morrer. Então é por isso que eles fizeram uma lei, só pode ser açoitado até 39 vezes. Porque era para não matar as pessoas. Então você vê que Paulo e Silas foram açoitados. E depois de serem açoitados injustamente, lançados numa prisão terrível, fétida, horrível, horripilante, lá estavam eles, fazendo o quê? Reclamando, xingando, esbravejando, amaldiçoando, praguejando os romanos? Não. Lá estavam eles, cantando louvores a Deus na prisão. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente toma pedrada de tudo quanto é lugar, mas a gente não devolve com ódio, rancor ou raiva. A gente devolve em amor e misericórdia. Isto é ser cheio do Espírito Santo. Crente preso na vida de amargura e de raiva, e tentando se voltar contra aqueles que o ferem, não está cheio do Espírito Santo. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente só dá amor, mesmo quando somos criticados, mesmo quando somos mal falados, mesmo quando somos cuspidos, mesmo quando somos perseguidos. Como é que a gente reage às pedras? Isto mostra se estamos cheios do Espírito Santo ou se estamos vazios. Mas por último, eu quero deixar aqui para vocês o que é ser cheio do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo causa impacto por onde ele passa. Alguém cheio do Espírito Santo faz a diferença onde ele está. Jesus, quando chegava nos lugares, os demônios se agitavam, como no caso, por exemplo, do endemoniado de Gadar. Jesus, ao proferir suas palavras, fazia arder o coração daqueles que a ouviam. A igreja em Atos, cheia do Espírito Santo, causou um impacto espiritual muito grande no mundo da sua época, a ponto de Atos capítulo 17, verso 6, nos relatar: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram até aqui. A igreja era tão poderosa que onde ela passava virava um alvoroço. Causava impacto. A igreja não era mais uma instituição a promover ajuda. Não era isso. A igreja era uma manifestação poderosa do Espírito onde passava. Será que hoje a igreja faz diferença no mundo espiritual onde está? Paulo, quando chegou na Macedônia, alvoroçou os demônios, como no caso daquela expulsão do demônio daquela mulher que tinha o espírito de adivinhação, em Atos capítulo 16. Alguém pode pensar: não, mas esse impacto é mais lá em Atos, porque não é assim. Na história da igreja, homens causaram impactos em cidades, em bairros, em nações e até no mundo todo. Charles Finney, por exemplo, por onde passava, causava um impacto espiritual e trazia avivamento consigo. Outros homens na história da igreja causaram impacto espiritual onde passavam. Mário Roberto Lindstrom, ao chegar em uma casa, mudava o ambiente espiritual da casa só com a presença dele, sem falar nada.
Me lembro do pastor José, que me contou que uma época a vida dele estava tão cheia do Espírito Santo, pastor José e pai do Vanderlei, que ao passar na rua, algumas pessoas endemoniadas caíam no ponto de ônibus, só por ele passar, cheio do Espírito Santo. Será que nós somos cheios do Espírito Santo? E eu começo a pensar, meu Deus, por que nos contentamos com tão pouco? Porque quem nos convenceu de que o que temos hoje é isso mesmo, a nossa geração é assim mesmo, e nós já estamos repletos do poder do Espírito. Esses dias alguém me falou de um pregador que dizia, olha, fulano de tal está repleto do poder. Ele mesmo se auto-intitula repleto do poder de Deus. Será? Quem nos convenceu de que estamos cheios do poder e que a nossa geração é assim mesmo? Por que fomos convencidos de que já somos repletos do Espírito Santo, quando a nossa vida muitas vezes é uma vida sem demonstração alguma do poder de Deus? Eu vou dizer uma coisa aos irmãos, eu não me conformo. Eu não me conformo. Talvez eu seja um pastor em crise. E talvez eu vá morrer em crise. Espero que eu não morra em crise. Mas eu não me conformo. Não me conformo com a igreja moderna, eu não me conformo com os dias de hoje, porque eu já vi coisa diferente. Eu já participei do poder de Deus profundamente. Eu já vi pessoas que causavam impacto só pela presença dela, onde ela chegava, pelo poder do Espírito Santo. Eu já vi manifestações do poder do Espírito Santo nos cultos, onde as pessoas queriam pular dos bancos, onde as pessoas queriam passar a vida inteira naquele lugar. Eu já vi avivamentos de Deus acontecer na minha própria história de vida, onde o poder de Deus era tão real naquele lugar, que se alguém dissesse, você quer viver aqui para o resto da tua vida, eu não queria me apartar dali nem um segundo sequer mais na minha vida. Eu já vi presença de Deus poderosa no meio da igreja, eu já vi homens cheios do Espírito Santo, repletos do poder de Deus, que a gente tinha até medo de chegar perto dessas pessoas. Eu já vi gente cheia do amor, cheia da unção de Deus por onde passava. Eu já vi pregadores cheios do fogo do Espírito Santo e do poder de Deus. Eu já vi, eu não me conformo com a situação da igreja no século 21. Não estou falando de vocês, eu estou falando da igreja como um todo. Eu não me conformo, porque nós podemos ter mais, nós podemos experimentar mais, nós podemos viver uma vida poderosa diante de Deus, nós podemos causar impacto espiritual no mundo onde estamos. Não é possível que um cristão possa entrar num lugar e as coisas continuarem exatamente como estão. Não é possível que pessoas estejam endemoniadas 40 anos dentro de uma igreja e não se tocam e não recebem o poder de Deus e a libertação. Não é possível. Não é possível que crentes continuem gelados e frios por toda a sua vida, mornos espiritualmente. Não é possível que a gente se contente com tão pouco quando Deus tem um banquete para nós. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu não me conformo. E vou continuar orando, e vou continuar buscando, e vou dizer para vocês, de alguma forma, algo está mexendo no meu coração em relação a isso. O Espírito Santo está movendo o meu coração em relação a isso, e eu percebo a presença, percebo a ação do Espírito Santo na minha vida e na vida da igreja, e tenho dito aos irmãos, eu quero isso, eu quero viver isso cada vez mais na minha vida. Quero ser um homem cheio do Espírito Santo, não para impressionar pessoas, mas para experimentar da grandeza do Senhor cada vez mais na minha vida. Nós precisamos. Não podemos nos acomodar à frieza. Não podemos nos acomodar. Não, são agora os tempos. Os tempos podem ser terríveis e de apostasia espiritual, mas que não esteja sobre nós essa apostasia. Não é porque haverá apostasia nos últimos tempos que nós precisamos fazer parte da apostasia. Não é isso. Nós não precisamos ser apóstatas. Não é porque haverá muitas heresias que nós precisamos fazer parte das heresias. Não é porque a igreja cairá no pecado que nós precisamos viver no pecado.
Eu conclamo a igreja para orar, para buscar, para se entregar, para se arrepender, para se dobrar diante de Deus, em humildade e buscando a presença do Espírito de Deus na vida. Todos nós. Não é possível que os crentes aqui dentro sejam uma coisa e lá fora outra. Não é possível. Não é possível que a gente tenha a Bíblia, mas viva como se ela não existisse. Não é possível. Não é possível que a gente leia Atos dos Apóstolos, mas entenda isso como uma história do passado que não diz mais nada para nós. Não é possível. Nós precisamos. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pé. O que é ser cheio do Espírito? É viver experiências sobrenaturais com Deus. Isso precisa ficar marcado em nós. Se as experiências sobrenaturais estão ausentes da nossa vida, alguma coisa está errada. Você já se converteu, passou pela maior experiência sobrenatural, mas não acaba aí. A conversão traz junto uma série de coisas. Dentre elas, a experiência sobrenatural diária com Deus. Alguém cheio do Espírito Santo precisa ter obediência incondicional à palavra de Deus. Santificação. Ter a capacidade de suportar pedradas, manifestando misericórdia e amor. E causar um impacto espiritual por onde passa. Isso é fundamental na vida da igreja. Feche os teus olhos e nós vamos orar. Nós vamos orar ao Senhor. Se este tema não te encanta, alguma coisa está errada. Se este tema não comove o teu coração, alguma coisa está errada. Se isso não te incomoda de alguma forma, tem algo errado. Porque precisava nos incomodar e muito. Não podemos viver uma frieza espiritual. Senhor Deus, estamos aqui esta noite e clamamos ao Senhor por misericórdia sobre a nossa vida. Misericórdia sobre a vida da igreja, de cada um dos irmãos. Ó Deus, tira toda frieza espiritual, tira toda geladeira espiritual, tira toda mornidão espiritual, tira tudo aquilo que não reflete a mais pura vida da igreja em nós. A igreja de Atos dos Apóstolos vivia a vida da igreja, e eu creio naquilo, e aquilo é para nós hoje, eu sei que é. Eu não quero viver uma vida menos do que a vida da igreja em Atos dos Apóstolos. Não quero. Quero ser cheio do teu Espírito, que essa igreja seja cheia do teu Espírito, que esses irmãos sejam incomodados pela ação do teu Espírito Santo, para orar, para se quebrantar, para se humilhar diante do Senhor, para buscar o Senhor, buscar durante o dia, buscar durante a noite, buscar nas madrugadas. Levanta-nos, Senhor, incomoda-nos nas madrugadas para buscarmos o Senhor. Desperta essa igreja para orar, desperta os irmãos para orar nas madrugadas, desperta os irmãos para orar nas manhãs, às tardes, às noites. Desperta, Senhor. Reacende a chama do fogo do teu Espírito em nossa vida, em nosso coração, em nossa alma. Nós precisamos, queremos, temos que ter o poder do teu Espírito Santo em abundância sobre a nossa vida. Os rios da água da vida que fluem do teu trono precisam estar claramente fortalecendo a nossa vida e nos levando hoje. Faz de nós homens e mulheres levados pelo teu rio aonde estivermos. Trabalha em nossa vida pelo poder do teu Espírito Santo grandiosamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma música com alegria.